Acabou a espera, torcedor. O Paulistão 2026 começou pegando fogo e derrubando bolões logo na estreia. Você viu o que aconteceu no interior? Teve gigante sendo atropelado por 3-0 e vendo a crise chegar cedo. Mas não foi só desastre. Teve time fazendo festa com a torcida, goleada impiedosa no ABC e vitórias decididas no detalhe. Quem dormiu na liderança? Quem já começa o ano na zona de rebaixamento? Se você perdeu algum lance ou quer entender como a tabela ficou bagunçada com esses resultados malucos, não saia daí. O giro completo da rodada começa agora e você precisa ver onde o seu time foi parar. Para começar a entender essa primeira rodada, precisamos voltar ao sábado, dia 10 de janeiro, quando a bola rolou oficialmente nos gramados paulistas. O clima era de ansiedade, aquele calor típico de janeiro e arquibancadas cheias de torcedores saudosos dos seus clubes. E quem abriu os trabalhos com o pé na porta foi o São Bernardo. Jogando em casa, no estádio 1º de maio, o time do ABC não quis saber de ritmo de pré-temporada e mostrou de um futebol de altíssima intensidade contra o Capivariano. O que se viu em campo foi um verdadeiro atropelo tático e técnico. Desde o apito inicial, o Bernô pressionou a saída de bola, forçou erros do adversário e construiu o placar com uma naturalidade assustadora para uma primeira rodada. Foi um 4-0 incontestável, uma goleada que não apenas garantiu os 3 pontos, mas que serviu como um cartão de visitas para o resto do campeonato. O Tigre do ABC não está para brincadeira e, pelo saldo de gols, já dormiu a primeira noite do ano na liderança da tabela geral. Enquanto isso, descendo a serra, a Vila Belmiro pulsava para a estreia do Santos. O Peixe recebeu o Novo Horizontino e quem acompanha o futebol paulista sabe que o Tigre do Vale é um dos visitantes mais indigestos da competição. O jogo foi tenso, truncado, com o Novo Horizontino fechando bem os espaços e explorando os contra-ataques, dificultando a criação de jogadas do time da casa. A torcida santista empurrou e foi na base da raça e da qualidade individual que o Santos conseguiu furar o bloqueio adversário. O placar de 2-1 reflete bem o que foi a partida, um duelo equilibrado, decidido nos detalhes, onde a força da Vila Belmiro fez a diferença para garantir a vitória na estreia. O Santos sofreu, mas somou 3 pontos vitais para dar tranquilidade na sequência do trabalho. Subindo para Campinas, o Brinco de Ouro da Princesa viu uma estreia amarga para a torcida do Guarani. O Bugre recebeu o Primavera e a expectativa era de uma vitória para começar o ano bem. No entanto, o time de Indaiatuba, organizado e valente, não se intimidou com o peso da camisa do adversário. O jogo terminou empatado em 1-1, um resultado que frustrou os bugrinos, que esperavam mais ofensividade em casa, mas que premiou a estratégia defensiva do fantasma da Ituana, que volta para casa com um ponto precioso na bagagem. E para fechar a noite de sábado, todos os olhos se voltaram para o Canindé. O clássico entre Portuguesa e Palmeiras colocou frente a frente a tradição da Lusa e a força do atual campeão. Como era de se esperar, o jogo foi de muito estudo e pouca plástica. A Portuguesa, empurrada pela sua torcida, tentou impor um ritmo físico, travando o meio-campo e tentando neutralizar as principais peças do Verdão. O Palmeiras, por sua vez, mostrou aquela frieza habitual de quem sabe sofrer e esperar o momento certo para dar o bote. Não foi um espetáculo de encher os olhos, foi um jogo de xadrez, onde uma falha poderia definir tudo. E foi exatamente a eficiência que pesou, mesmo sem brilhar. O Palmeiras encontrou o caminho do gol e segurou o 1-0 até o apito final. Uma vitória magra, com a cara do campeonato estadual, onde o importante é somar pontos, especialmente fora de casa, contra um rival tradicional. Assim terminou o sábado, com o São Bernardo encantando, Santos e Palmeiras fazendo o dever de casa com sofrimento, e o Guarani tropeçando. Mas mal sabíamos que o domingo guardava as maiores emoções e as maiores surpresas dessa rodada inaugural. O cenário estava montado para a estreia dos outros gigantes e para o grande choque que viria do interior. O sol nasceu no domingo prometendo um dia inesquecível e para a torcida corintiana ele brilhou mais forte na Neoquímica Arena, às 16 horas. A Fiel lotou a casa para ver a estreia do Timão contra a tradicional Ponte Preta, e o que se viu foi um monólogo alvinegro que lavou a alma de quem estava na arquibancada. Diferente do sofrimento de alguns rivais no dia anterior, o Corinthians entrou leve, solto e letal, transformando a estreia em uma verdadeira festa.
O time comandou as ações do primeiro ao último minuto, envolvendo a macaca com trocas de passes rápidas, intensidade na marcação e infiltrações precisas que deixaram a defesa de Campinas perdida. O placar de 3-0 não foi exagero, foi a construção justa de quem se preparou para dar espetáculo logo na largada e mostrar que a pré-temporada foi bem aproveitada. A torcida saiu de Itaquera cantando alto, vendo um time organizado e sedento por taças, assumindo logo de cara o protagonismo que se espera de um gigante. Enquanto a festa rolava na capital, o interior paulista fervia com jogos decisivos e situações até inusitadas que testaram a paciência do torcedor. Em Rio Claro, no estádio Benitão, Velo Clube e Botafogo de Ribeirão Preto protagonizaram aquele típico jogo de estreia, onde a transpiração supera a inspiração e o nervosismo trava as pernas. A partida foi tão pegada e amarrada que teve até problemas com a iluminação, paralisando o espetáculo e esfriando ainda mais os ânimos de quem esperava gols. No fim, o apagão não foi só na luz, mas também nos ataques. Um 0-0 arrastado, onde as defesas levaram a melhor sobre os ataques e cada time somou um ponto que lá na frente pode fazer falta na briga pela classificação ou ser a salvação contra o descenso. Já em Bauru, o Alfredão recebeu o retorno do Noroeste à elite, encarando logo de cara a pedreira do Red Bull Bragantino. O Massa Bruta, com sua habitual organização tática e elenco jovem e veloz, soube sofrer a pressão da torcida local, que fez barulho o jogo todo. Foi um duelo de paciência, decidido na precisão cirúrgica de quem disputa a Série A do brasileiro, e tem um elenco mais cascudo. O Bragantino achou o gol da vitória, fez 1-0 e segurou o resultado com inteligência, frustrando a festa do retorno do Norusca, mas mostrando a maturidade necessária para buscar o título estadual mais uma vez. Mas a grande história da rodada, aquela que vai dominar as mesas de bar, os grupos de mensagem e os programas esportivos durante a semana inteira, aconteceu à noite no Maião, em Mirassol. O São Paulo viajou para enfrentar o Leão da Alta Araraquarense e viveu um verdadeiro pesadelo em amarelo e verde. Uma daquelas noites para esquecer ou para aprender. O que se viu foi um Mirassol avassalador, intenso e corajoso contra um tricolor irreconhecível, lento e desorganizado. A defesa do São Paulo bateu cabeça, o meio-campo não criou e o ataque foi nulo diante da voracidade do time da casa. O Mirassol não teve piedade nem respeito pela hierarquia, empilhou chances, aproveitou as falhas grotescas e aplicou um sonoro 3-0. Foi um chocolate para ninguém botar defeito, uma daquelas derrotas acachapantes que acendem todas as luzes de emergência no Morumbi logo no primeiro jogo do ano. O time saiu de campo atordoado, ouvindo os gritos de olé da torcida rival, enquanto o Mirassol celebrava a prova de que, em sua casa, quem manda é o Leão. Com o apito final em Mirassol, a tabela da primeira rodada desenhou um cenário curioso, empolgante para uns e desesperador para outros. Olhando para a classificação geral, temos o surpreendente São Bernardo na liderança isolada pelo saldo de gols, graças àquela goleada impiedosa de 4-0 no sábado. Logo atrás, colados com 3 pontos e também com saldo positivo, aparecem Corinthians e Mirassol, seguidos por Santos, Palmeiras e Bragantino, todos vencedores em suas estreias e cumprindo o dever. O pelotão do meio, com 1 ponto, tem Guarani, Primavera, Velo Clube e Botafogo SP, que precisam abrir o olho para não ficarem para trás. Mas é na parte de baixo que a pressão já começa a ferver. A zona de rebaixamento, mesmo sendo apenas a primeira rodada, já traz um peso psicológico enorme para quem a ocupa. O gigante São Paulo, com 0 pontos e saldo negativo de 3 gols, amarga a vice-lanterna, ficando à frente apenas do Capivariano, que levou de 4 e segura a lanterna. É apenas o começo, claro, mas começar no Z2 mexe com o ambiente e coloca uma pressão absurda para a próxima partida. O Paulistão 2026 mostrou logo de cara que camisa não ganha jogo e que o interior vem, mais uma vez, muito forte e organizado. O equilíbrio marcou a rodada, com exceção dos atropelos no ABC e em Mirassol, provando que cada ponto será disputado a ferro e fogo até o último minuto. Agora, os técnicos têm poucos dias para ajustar as falhas, curar as ressacas das derrotas ou baixar a euforia das vitórias, porque a bola não para. Quarta-feira já tem mais rodada, mais emoção e a chance de recuperação imediata. Ou o risco de afundar de vez na crise? Fique ligado, acompanhe cada lance, porque se a primeira rodada foi assim, cheia de reviravoltas, imagine o que nos espera até a grande final.